Saudações, personas de mentes ávidas, sou Vitor Marques, enfermeiro e professor. Hoje nós vamos abordar os tipos e as funções dos músculos. Quais são os tipos de músculos que existem no corpo e quais são as principais funções destes músculos corporais. Sem a pretensão de querer esgotar o assunto, nós vamos trazer aqui conceitos básicos iniciais para a formação de todo profissional de saúde, ok? Então vamos iniciar a aula falando sobre os tipos de músculos. Quais são os músculos que existem nos nossos corpos? Os músculos são tecidos corporais que apresentam a capacidade de se contrair sob estímulos elétricos ou nervosos, principalmente. Até existem alguns outros estímulos, mas nós vamos, como é uma aula introdutória, nós vamos parar somente nesses dois estímulos. Os músculos correspondem a cerca de 40% a 50% do peso de uma pessoa. Óbvio, aquelas pessoas, os bodybuilders e as bodybuilders, com uma massa muscular extremamente avantajada, vai ter um percentual de peso muito maior dos músculos com relação ao peso total. E as pessoas extremamente enfraquecidas vão ter uma relação menor. Mas, na média, os seres humanos comuns, os não atletas e os não enfraquecidos, variam nessa proporção. O tecido muscular é um dos 4 principais tecidos do corpo. Então, nós temos, além do tecido, existem diversos tecidos, lembrando que um tecido é um conjunto de células iguais. Nós temos, além do tecido muscular, podemos considerar o tecido epitelial, e aí a pele, a parte da epiderme é extremamente importante, fácil de compreensão. Tecido conjuntivo, e aí existem diversos tipos de tecido conjuntivo, e o tecido nervoso, são os 4 principais tecidos corporais. E o tecido muscular ele é constituído por células alongadas. Os nomes dessas células são as miofibrilas, e aí dentro dessas miofibrilas existem os sarcômeros. Isso tudo já foi abordado numa aula específica sobre a histologia celular. Está aqui no nosso canal. Pode ser também agrupado, e essas células são agrupadas em fibras musculares, então, ou seja, essas miofibrilas são agrupadas em fibras musculares. Essas fibras musculares se agrupam em feixes, e esses feixes se agrupam em grupos musculares. Tudo isso está naquela aula sobre a histologia do tecido muscular, ok? E aí, começando propriamente dito a aula de hoje, nós temos que os tipos de músculos que existem no nosso corpo são o músculo liso, que apresenta uma contração involuntária, o músculo estriado cardíaco, que também apresenta uma contração involuntária, e o músculo estriado esquelético, que já depende da nossa vontade. Então, contração involuntária e voluntária é: o meu coração, eu não preciso ficar falando para ele, bate coração, bate coração, bate coração. Não, ele bate sozinho, pelo contrário, ele tem até vontade própria. Quantas vezes a gente não gosta de uma pessoa e acaba sofrendo porque o coração acabou mandando no sentimento? Piadas à parte, essa é a condição. O coração ele não precisa da minha vontade para se contrair. Da mesma forma, músculo liso, vamos, por exemplo, fazer um exercício aí em casa, ou onde quer que você esteja assistindo. Engula a sua própria saliva. Você não precisa ficar falando para o esôfago, empurra para o estômago, empurra para o estômago, empurra para o estômago, empurra para o estômago. Não, a saliva, o músculo liso, ele, pelo seu próprio processo de peristaltismo, ele faz a sua contração involuntária. E de forma geral, a regra do músculo esquelético é: eu tenho a contração voluntária, ou seja, depende da minha vontade. Eu faço movimentos com a musculatura esquelética porque eu penso no movimento e executo o movimento. Aqui nós temos os diferentes tipos de células de cada músculo, também está lá tudo detalhado na aula sobre histologia da célula, histologia muscular, ok? Mas nós temos o músculo estriado esquelético, o músculo liso, e aqui o músculo estriado cardíaco. Nós vamos falar um pouquinho da diferença de cada um.
Começando com o músculo cardíaco, mio significa músculo e cardio significa coração. Então, o nome do músculo cardíaco é miocárdio, né? O nome das células são os cardiomiócitos, como já foi dito. As células são alongadas, e aí no caso do músculo cardíaco, elas são ramificadas e cilíndricas, né? Nós vimos isso com detalhes nesta imagem aqui, olha aqui, os ramos e a formato cilíndrico. Possui um ou dois núcleos em cada célula, então, ou seja, pode ser uma célula multinucleada, e esses núcleos estão localizados no centro da fibra muscular, ok? Não da miofibrila, no centro da fibra muscular. Então, nós temos aqui, né, uma fibra muscular, e aí os núcleos do músculo estriado cardíaco. O músculo estriado cardíaco, ele apresenta uma contração forte, rápida e contínua. E essa contração, ela não depende da minha vontade, ela é uma contração involuntária. Então, aqui nós temos o processo, né, de contração que serve justamente para poder empurrar o sangue nas artérias, ok? Esta é a principal função do músculo cardíaco. E a principal ação do músculo cardíaco é através de contração por choque. Aqui no meio nós vemos as fibras de Purkinje, as fibras de Purkinje que faz o estímulo elétrico cardíaco para que ele faça o processo de contração muscular, ok? Nós temos o músculo liso, né, já diferente do músculo cardíaco, é uma outra configuração. Olha aqui os tipos de células, a forma como as células se organizam. Né, as células são longas, né, essa é a característica da célula muscular. Elas apresentam-se mais espessas no centro e mais afiladas na extremidade. Olha aqui as extremidades finas e olha aqui o centro, né, mais espesso. Extremidade fina e o centro mais espesso. Extremidade fina e o centro mais espesso, ok? E ele possui um único núcleo central e elíptico. Olha os núcleos das células das miofibrilas do músculo liso, ok? O músculo liso, diferente do músculo cardíaco, ele apresenta uma contração fraca, uma contração lenta, mas também uma contração involuntária. Um exemplo foi o peristaltismo do esôfago e o peristaltismo do intestino. Acabo de fazer uma refeição, o alimento ele é empurrado para o estômago, e do estômago ele vai sendo banhado pelo suco gástrico porque o estômago vai fazendo o seu processo de peristaltismo, né? E aí dentro desse processo de peristaltismo, então aqui nós temos no estômago, aqui o esôfago empurrando o alimento para o estômago, eu não preciso pensar para que isso ocorra. O alimento ele é empurrado, né, pela própria ação involuntária do músculo. Existem controles neurais que fazem com que o músculo se contraia independente da minha vontade. E aqui eu estou dando um exemplo, né, do músculo liso da parede das artérias, ok? Então o coração aqui, voluntário, empurrou o sangue para as artérias, parede das artérias apresenta músculo involuntário. Então ele faz esse processo para manter a pressão arterial constante. Isso tem uma aula específica sobre pressão arterial aqui no canal, né? É só procurar lá no card, ok? E nós temos agora o músculo esquelético, que vai ser a principal ação da aula de hoje. Nós vamos falar bastante do músculo esquelético, ok? Porque nós temos aula específica sobre o sistema digestório, aula específica sobre o sistema cardíaco. Nós vamos falar hoje bastante sobre o músculo esquelético. São todas as fibras musculares, elas apresentam-se alongadas. No caso do músculo esquelético, elas são multinucleadas, né? Então, músculo liso, um único núcleo, músculo cardíaco pode ter um ou dois núcleos mais na fibra, né? E aí aqui no caso da miofibrila esquelética, né? Pode ter dois ou mais núcleos em cada miofibrila, ok?
e elas podem atingir vários centímetros de comprimento. Vamos pegar um jogador de basquete, o músculo da coxa dele, tanto faz, o quadríceps femoral, o bíceps femoral, o isquio tibial. Imagina, um indivíduo que tem 50 centímetros de fêmur, ele vai ter um músculo de 50 centímetros, ok? Então, vai depender muito do tamanho desse indivíduo. A contração do músculo esquelético, ela é forte e rápida, é igual ao músculo cardíaco, só que diferente do músculo cardíaco, que tem uma contração contínua, a contração do músculo esquelético, ela é não contínua. Ela apresenta variações, até pela própria, existem diversos tipos de contração, hoje nós não vamos abordar, mas vamos pegar uma contração, né, de um peso isotônico, mesmo peso. Então, tem variação da contração de acordo com a amplitude da articulação. E, diferente dos outros dois músculos, a contração muscular esquelética, ela é prioritariamente voluntária. Professor, pode ter contração esquelética involuntária? Sim, pode, por estímulo elétrico ou por frio, né? Vamos supor os tremores que a gente tem para poder aquecer o corpo em momentos de extremo frio. Também é uma contração involuntária da musculatura esquelética. Mas, basicamente, os músculos esqueléticos se contraem segundo a minha própria vontade, né? Eu me levanto, eu sento, eu mexo as mãos, eu mexo a boca para poder falar, né? Justamente porque eu manifesto a minha vontade e o músculo obedece essa minha vontade. Pensando na contração muscular, né? Então, aqui, a partir de agora, nós vamos dar uma ênfase maior no músculo esquelético. Nós temos os tipos de músculos. Nós temos o músculo agonista e o músculo antagonista. Então, nessa imagem, nós vemos flexão de cotovelo e extensão de cotovelo. Flexão, extensão. Flexão, extensão. Flexão, extensão. Então, aqui nós temos o músculo bíceps braquial e o músculo tríceps braquial. Na flexão do cotovelo, na flexão do cotovelo, o bíceps é o agonista e o tríceps é o antagonista. Na extensão do cotovelo, o tríceps é o agonista e o bíceps é o antagonista. Então, ou seja, o agonista é aquele que exerce o movimento, ele vai agir, né? E o antagonista, ele vai contra o movimento, né? Então, ele vai num processo antagônico ao movimento, né? Mas não que isso seja um problema, pelo contrário, né? O antagonista, ele suaviza o movimento e nesse processo de suavizar o movimento, ele protege a articulação. Então, percebe aqui, ó, neste processo de extensão do cotovelo, o bíceps é o antagonista e o tríceps é o agonista. Olha como o bíceps está extremamente, né, esticado, ele está totalmente alongado. E olha como o tríceps está encurtado, né, como o bíceps está contraído, o tríceps está contraído, né? Aí nós temos aqui, ó, olha a diferença agora. Na flexão do cotovelo, como o bíceps está contraído e o tríceps está alongado. Então, esse é o processo. Ele vai se alternando de acordo com o movimento, né, para saber quem é o agonista e quem é o antagonista. E aí nós temos também origem e inserção muscular, ok? Num processo de movimentação, de uma contração não isométrica, iso é igual métrico à medida, então, ou seja, eu tenho uma contração, esse é um exemplo de contração isométrica, não muda a amplitude da articulação, ok? Então, na não isométrica, pode ser isotônica ou isocinética, eu tenho alteração da amplitude da minha articulação. Então, numa articulação não isométrica, a origem muscular, ambos vão ter pontos de fixação, né? Ponto de fixação da origem, ponto de fixação da inserção. Na origem, o ponto de fixação permanece imóvel nessa contração e na inserção apresenta movimento. Vamos usar uns exemplos. Então, nós temos aqui,
o mesmo esquema, né? Bíceps, tríceps, bíceps braquial, tríceps braquial. Então, olha aqui, ó, como nesse movimento, a inserção do bíceps, a origem do bíceps não se movimenta. E a inserção do bíceps apresenta movimentação. Essa imagem dá até para ver mais rápido. Ó. Como a inserção, tanto do bíceps quanto do tríceps, permanece fixa, permanece imóvel, independente do movimento. E olha como eu tenho movimentação, né, da inserção, ok? Então, quando eu estou trabalhando com membros, a origem ela é próxima do tronco e a inserção é longe do tronco. Isso quando eu estou trabalhando com membros. Mas quando eu estou trabalhando no tronco, aí eu vou ter que analisar a cinética do movimento para poder ver qual que é a origem, qual que é a inserção. Aqui nós temos um exemplo, né, de uma rotação interna ou de uma adução do músculo peitoral. Aqui eu teria a origem do músculo peitoral e aqui eu teria a inserção do músculo peitoral fazendo a adução, né, a rotação interna do membro superior, ok? Aqui, outros exemplos, né, o músculo abdominal. Então, para cada movimento, a gente tem que perceber quem é que se movimenta, quem é que fica parado. Se o corpo está sendo puxado, essa parte corporal está sendo puxada para onde. Então, decora mais ou menos dessa forma. A origem é aquele que puxa a inserção. Né? Então, sempre vai puxar a inserção, né, para próximo da origem. Aí eu consigo fazer essa análise. Mas aí deixa esses conceitos muito específicos lá para os fisioterapeutas, para os educadores físicos, eles que abordam muito essas questões de origem de inserção, ok? E aí, pensando na origem muscular, nós temos músculos com uma cabeça, duas cabeças, três cabeças e quatro cabeças, ok? Então, nós temos com uma cabeça, né, dois pontos de inserção, nós temos o bíceps, pouco importa se é o braquial ou se é o femoral. Então, nós vamos ter dois tendões de inserção. O tríceps, eles vão ter três tendões de inserção. Acabamos de ver o tríceps braquial. E o quadríceps femoral, nós vamos ter quatro tendões, né, de origem. Estava falando de inserção, peço desculpas. Então, bíceps, dois tendões de origem. Tríceps, três tendões de origem. Quadríceps, quatro tendões de origem. Aqui mostrando o quadríceps femoral. Então, aqui eu tenho vasto lateral, reto femoral, vasto medial, e abaixo do reto femoral, foi tirado aqui do lado esquerdo, o intermédio. Todos eles, então eu tenho uma, duas, três, quatro origens. E aí, neste caso, eu vou ter uma única inserção. Ok? Então, por isso que esse músculo é chamado de quadríceps. Olha o bíceps braquial. Eu vou ter aqui, ó, duas origens e um único ponto de inserção. Aqui no tríceps braquial, 1, 2, 3 pontos de inserção, de origem, um único ponto de inserção. É assim que é classificado esses tipos de músculo. E a inserção, nesta imagem aqui, né, extremamente bonita, no trabalho desse anatomista, eu só tenho pontos de inserção. Aqui só me mostram pontos de inserção, né? Todos os músculos, né, nos seus pontos de inserção. Lembrando que quando estão nos membros, a inserção é o ponto mais distante do tronco. Então, se eu tiver com os músculos da perna, aqui em cima eu teria a origem, aqui embaixo a inserção. No músculo do antebraço, aqui em cima a origem, aqui embaixo, né, inserção. Então, proximal, origem, distal, inserção. Proximal, origem, distal, inserção. Ok? E aí, no caso de inserção, nós também podemos ter inserções de um único tendão unicaudado, de dois tendões bicaudado. Aí o exemplo é o fibular longo mais o fibular curto. E exemplos de músculos policaudados, com 3 ou mais tendões de inserção. Aqui estou dando o exemplo do flexor longo dos dedos do pé e do extensor longo dos dedos do pé. Então, nós temos aqui o exemplo do músculo fibular curto e fibular longo,
bicaudado. E olha aqui, ó, o flexor dos dedos do pé. E aqui, desculpa, o extensor dos dedos do pé. E aqui, o flexor dos dedos do pé. Olha quantos tendões que vão ter de inserção dessa musculatura, ok? E para finalizar a aula de hoje, vamos falar sobre as funções dos músculos, né? Quais são as funções? E aí eu separei as funções por cada tipo de músculo. Nós temos funções específicas do músculo esquelético, funções específicas do músculo liso e funções específicas do músculo cardíaco. Do músculo esquelético, as principais funções do músculo esquelético é sustentação corporal e locomoção. Isso aqui em associação com o esqueleto. Por que eu estou sentado? Por que eu fico de pé? Porque o músculo esquelético, o próprio nome diz, ele é associado ao esqueleto. E os dois em conjunto, e eles precisam trabalhar em conjunto, eles conseguem sustentar o corpo e movimentar o corpo, ok? E aí nós temos a fisionomia secundária, também em associação com o esqueleto. Já vou mostrar um pouquinho, algum detalhe desse conceito. E nós vamos ter aqui, prestem muito atenção, o auxílio na homeotermia. O músculo esquelético não é responsável por manter a temperatura do corpo. O músculo esquelético, ele auxilia na manutenção da temperatura do corpo, né? E ele tem uma ação de produção de calor, ok? Então, aqui o exemplo da associação do músculo esquelético da associação do músculo esquelético, do músculo com o esqueleto, né? E percebe, o indivíduo, pensando na fisionomia, a estatura dele é definida pelo esqueleto, né? O formato da cabeça é definido pelo esqueleto. A largura do ombro, definido pelo esqueleto. O formato do quadril, definido pelo esqueleto. Se esse corpo vai ser longilíneo, brevilíneo ou mediolíneo, definido pelo esqueleto. Mas o músculo esquelético, percebe? Ele se acopla, ele se junta ao esqueleto. E aí essa ação, então o esqueleto, fisionomia primária, a ação do músculo esquelético junto com o esqueleto, fisionomia secundária. E olha como causa diferença. Um bodybuilder, ele vai ter toda a sua fisionomia mudada, porque o esqueleto, por mais que também é trabalhado junto no processo de musculação, olha como muda, né, a condição desse corpo pelo efeito do trabalho muscular específico. Então, aqui é a fisionomia secundária. A fisionomia terciária seria dada pela pele, né, e o tecido adiposo. Não vamos entrar neste detalhe. Função dos músculos cardíacos, ok? Então, somando com os músculos esqueléticos, seria a quinta e a sexta função. Então, aqui sim, o músculo cardíaco, sim, é responsável por manter a temperatura corporal constante. Por quê, professor? Porque no músculo cardíaco eu tenho o septo cardíaco. O septo é a parede que vai separar o coração direito do coração esquerdo. E esta parede, que é encontrada nas aves e nos mamíferos, ela impede a mistura do sangue venoso, que é pobre em oxigênio, com o sangue arterial, que é rico em oxigênio. Vamos pensar na produção de calor. Eu só consigo ter uma produção de calor eficiente se eu tiver oxigênio. Vou pegar uma vela, acende uma vela, coloco um copo e abafa essa vela. Enquanto tiver oxigênio no copo, vai ter chama. Quando acabar o oxigênio no interior desse copo, o fogo se apaga. Okay? Então, as aves e os mamíferos são animais homeotermos por conta do septo cardíaco. Então, o septo cardíaco é o responsável pela homeotermia e a contração da musculatura esquelética, a produção de calor pela contração da musculatura esquelética é um dos componentes que auxilia na homeotermia. Existem diversos outros componentes que auxiliam na homeotermia. E a função do músculo cardíaco é a movimentação do sangue. Pouco importa se é o fluxo arterial ou se é o refluxo venoso.
não vou entrar nos detalhes do refluxo venoso, mas o vácuo atrial, né, esse breve momento dos átrios vazios, eles auxiliam no processo de refluxo desse sangue. É muito pouco, mas tem essa ajuda. Um dos 3 mecanismos de fazer o sangue voltar para o coração, ok? E aí, por fim, nós temos a ação dos músculos lisos. Quais são as ações dos músculos lisos? Nós temos a movimentação do bolo alimentar e do bolo fecal, e aí é dado principalmente pelo peristaltismo gastrointestinal, ok? E nós temos a movimentação dos fluidos corporais. E aí os fluidos corporais, nós temos o fluxo sanguíneo arterial, nós até mostramos na imagem lá em cima, né, o exemplo da distensão e da contração da parede de uma artéria. Nós temos o refluxo venoso, tem muito menos músculo, né, as veias têm muito menos músculos do que as artérias, e nós temos a movimentação da urina. A urina ela é produzida lá no rim, aí ela precisa ser direcionada até a bexiga, grande parte disso cai por gravidade, mas imagina, eu estou deitado, como é que a minha urina vai sair do rim para a bexiga? Então, eu tenho o peristaltismo do ureter, eu tenho a própria movimentação da urina para a uretra, então, ou seja, a bexiga se contrai, empurra essa urina para a uretra para ela poder ser eliminada para o ambiente, ok? E aí, então, fazendo um resumo das funções, então, se eu separar, são 8 funções, fazendo um resumo dessas funções, nós podemos colocar aqui a ação dos músculos esqueléticos, sustentação, locomoção e fisionomia secundária, manutenção da homeotermia, e aí aqui é uma ação conjunta entre o músculo esquelético e o músculo cardíaco, sendo que o principal é o músculo cardíaco, e movimentação de fluidos e estruturas corporais. Aqui eu tenho, né, o coração que empurra o sangue para as artérias, e aí depois, uma vez que esse sangue está nas artérias, a ação exclusiva do músculo liso, né, e o peristaltismo gastrointestinal e o peristaltismo do sistema urinário para movimentar o bolo alimentar e o conteúdo da urina, ok? Então essas foram a aula de introdução aos tipos de músculos e às funções dos músculos. Agradeço a presença de todos até o final dessa aula. Espero que esse conteúdo seja de muita valia, né, para a formação e para o enriquecimento profissional de vocês. Agradeço a todos a presença. Peço ajuda para dar um like, né, isso ajuda o meu trabalho, tanto de preparar a aula quanto de gravar a aula, né? Ajuda, peço para que vocês deixem um comentário, nem que seja um joinha, nem que seja um oi, né? Nem que seja um olá, uma palma, qualquer manifestação ajuda muito, porque aí o vídeo ganha relevância na plataforma e aí consegue atingir outras pessoas que possam necessitar desse conteúdo. E, se possível, peço também que compartilhe com seus colegas, né? Sejam eles estudantes, sejam eles profissionais, para que outras pessoas também possam assistir e o vídeo ganhar ainda mais relevância. Dúvidas, angústias, frustrações. Buenas noches, personas. É isso aí.